Bom dia, galera! Na nossa aula de hoje a gente vai ver a geometria molecular. A geometria, a forma geométrica da molécula. Como é que seria o desenho dessa molécula se a gente pudesse ver essa molécula no espaço? Como seria o desenho, a geometria dela? Então nós vamos começar aqui pela fórmula geral. Essa tabelinha aqui traz as principais formas geométricas. Então se nós tivermos uma substância tipo X2, O2, H2, N2, Cl2. Qual é a geometria? É linear. São dois elementos ligados em linha. A geometria vai ser linear. Depois, no final dessa tabelinha, eu faço um exemplo de cada um. A polaridade, ó, são dois elementos iguais, a molécula vai ser apolar. Dois elementos iguais, apolar. E se é apolar, se a molécula é apolar, qual é a ligação entre essas moléculas? É Van der Waals, que é uma ligação fraca. Geralmente essas moléculas do tipo X2, H2, N2, Cl2, O2 são gasosas. Então aqui está bem em azul, tudo certinho. Ó. XY, molécula do tipo XY, HCl, CO, SO, um de um do outro. Ó. Também a geometria é linear. É linear porque são dois elementos. Como é que eu vou ligar dois elementos? Só pode ser em linha. A substância é polar, por quê que a substância é polar? São dois elementos diferentes, substância polar. Se é uma substância polar, qual é a força intermolecular? Ou é ponto de hidrogênio, ou é dipolo-dipolo. Ponto de hidrogênio tem que ter H-FON, H com F, H com O, H com N. Se não tiver H-FON, vai ser dipolo-dipolo. Molécula do tipo XY2, CO2, SO2. Ou, mesma coisa, X2Y, H2O, H2O, H2S. São moléculas desse tipo aqui, ó. Podem ter geometria linear ou podem ter geometria angular. Quando vai ser linear, quando vai ser angular, daqui a pouco eu faço o exercíciozinho de cada um. Se a geometria for linear, a molécula vai ser apolar. Está em vermelho aqui. Por quê? São dois elementos diferentes. Dois elementos diferentes, a molécula deveria ser polar. Ó, angular, polar. Aqui está certo. Aqui está em vermelho por quê? Porque é uma exceção. Já vou explicar por que virou apolar. Mas aqui está certo. Ó. Se for apolar, é Van der Waals, sempre. Se for polar, pode ser ponto de hidrogênio ou dipolo-dipolo. Ponto de hidrogênio quando tem H-FON. Se não tiver H-FON, é dipolo-dipolo. Só está em vermelho aqui. Por que virou uma exceção? Agora, molécula do tipo XY3 ou X3Y. Molécula tipo NH3, SO3. São moléculas desse tipo. Como é que eu vou saber a geometria? Pode ser de duas formas. Ó. Ou trigonal plana, ou piramidal. Parece uma piramidezinha. Já vou fazer o desenho de cada uma. Então, trigonal plana é apolar. Mas como? Não deveria ser polar? Ó. Dois elementos diferentes deveria ser polar. Por que virou exceção? Por que mudou? A geometria vai explicar isso. Aqui está correto. Ó. Apolar Van der Waals, não mudou. Polar pode ser ponto de hidrogênio ou dipolo-dipolo. Ponto de hidrogênio se tiver H-FON. Se não tiver H-FON, dipolo-dipolo. XY4, a geometria é tetraédrica. CH4, CCl4 são moléculas do tipo XY4. Então vai ser tetraédrica, ó. XY4 tetraédrica. Vai ser apolar, mas não era para ser polar. Dois elementos diferentes deveria ser polar. Por que mudou? Apolar é Van der Waals. Então, essa tabelinha aqui traz as principais formas geométricas. Eu vou fazer um exemplo de cada um agora, para a gente poder entender por que deixou de ser polar. Se são dois elementos diferentes, deveria ser polar. Ó. Aqui, ó, dois elementos iguais, apolar. Dois elementos diferentes, polar. Dois elementos diferentes, aqui é polar e apolar. Tem exceção aqui. Dois elementos diferentes, XY, polar e apolar. Tem exceção aqui. Dois elementos diferentes, apolar. Tem exceção aqui. Por que essas exceções aparecem? Então, a gente vai fazer alguns exemplos para poder entender isso aqui. Então, nós vamos ver o primeiro exemplo. Vamos fazer um O2. Seria o oxigênio, gás oxigênio. O2. Por que a geometria é linear? Por que O2 é apolar? Então, vamos pegar aqui, ó, O2. Dois elementos oxigênio ligados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxigênio da família 6A. A família 6A tem 6 elétrons. Eu faço duas ligações. Então, o oxigênio com oxigênio vai ficar assim. Ó. Sem mistério, não tem dúvida, não tem exceção. Então, a geometria é linear. Dois elementos iguais, a molécula é apolar.
dois elementos iguais, a ligação entre os dois é apolar e a molécula é apolar. Apolar é Van der Waals. Sem mistério, não tem erro, não tem dúvida aqui, tranquilinho. Se eu tiver uma molécula do tipo XY, XY é quando tenho, por exemplo, HCl. Ó. HCl. Como é que é a ligação do HCl? O H tem um elétron, família 1A. O cloro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, família 7A. Se eu faço uma ligação entre os dois, ficou assim, é HCl. Pronto. Os dois elementos são diferentes, então essa ligaçãozinha aqui é polar. E a substância vai ser também polar. Pronto. Se a substância é polar, pode ter ligações de ponto de hidrogênio entre as moléculas, ou pode ter ligações de polo entre as moléculas. Essa ligação aqui não é entre moléculas, é entre átomos. Essa ligação aqui é uma ligação covalente polar. Agora, tem um outro HCl do lado aqui, essa ligaçãozinha aqui entre moléculas, ó, que é ou ponto de hidrogênio ou dipolo dipolo. Por que ponto de hidrogênio? Não tem que ter H-FON? Ponto de hidrogênio tem que ter H-FON. Tem H-FON aqui? Não tem. Então não é ponto de hidrogênio, é dipolo dipolo. Tranquilo. Se fosse aqui no lugar do cloro, se fosse o flúor, que também é da família 7A, flúor também é da família 7A. Então se eu mudasse aqui para HF, aqui nós teríamos, ó, HF, o que seria? Ligação covalente polar, só que agora seria ponto de hidrogênio. Por quê? Porque tem H-FON. É a mesma coisa, só que tem flúor agora. Então é H-FON, é ponto de hidrogênio. Pronto. X2, XY não tem exceções, então é bem fácil de entender. A geometria é linear, em linha. A substância vai ser polar a polar. Pronto, tranquilo. Agora, quando eu tenho molécula do tipo XY2, ó, H2O ou CO2, por exemplo. Ó, molécula XY2. Então, aqui nós temos que parar um pouquinho, porque tem exceções aqui. Naquela tabelinha a gente viu que tinha exceções. Então, a gente vai pensar o seguinte, ó, primeiro. O que é um elemento central? Primeiro conceitozinho novo para a gente aqui. Ó. O que é um elemento central? É aquele que está em menor quantidade. Então, vamos lá. Menor quantidade. Aqui é o oxigênio, aqui é o carbono. Primeira coisinha. Qual é o elemento que está em menor quantidade? Definiu? Aqui, ó. Agora a gente vai fazer a seguinte pergunta para ele. Ó. Esse elemento que está em menor quantidade tem elétrons livres? Como assim tem elétrons livres? Vamos fazer o desenho aqui. Ó. H2O. Como é que seria o H2O? O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é o elemento central. Está em menor quantidade. Aí apareceu um hidrogênio aqui, apareceu um hidrogênio aqui. Oxigênio, a família 6A, tem que fazer duas ligações. Uma, duas. Aí, vamos lá, perguntinha. Ele tem elétrons livres? Tem, ó. 1, 2, 1, 2. Tem elétrons livres. Fechou? Vamos lá. Agora, vamos fazer o CO2 também aqui. Vamos fazer o CO2. O oxigênio, ó. Quem é o elemento central? Carbono está na família 4A. Oxigênio da família 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbono tem que fazer 4 ligações. Família 4A, 4 ligações. Então, 1, 2, 3, 4. Quem é o elemento central? Menor quantidade é o carbono. Ele tem elétrons livres? Não, não tem. Tá vendo? Aqui em cima tem. Aqui em cima tem. E aqui embaixo não tem. Mais uma coisinha agora. Esse elemento central, o que está ligado nele? Ó, os ligantes são iguais. Ó, então, o que eu perguntei? Tem elétrons livres? Os ligantes são iguais? Então, lá, primeiro. Aqui em cima, tem elétrons livres? Tem. Aqui embaixo, tem elétron livre? Não tem. Os ligantes são iguais? Sim. Ou não. Sim, sim. Aqui são iguais, aqui são iguais. Então, olha só. O que aconteceu aqui? Os 4 elétrons que estão sobrando aqui, como eles são negativos, eles vão empurrar essas ligações para baixo. Então, na hora que a gente for desenhar a molécula de água, a gente precisa desenhar a molécula de água assim, ó. Por quê? Porque as ligações foram empurradas para baixo por esses elétronzinhos aqui, ó. Então, essa molécula de água, ela tem geometria angular. Angular, ela é polar.
Polar pode ser dipolo ou ponto de hidrogênio. Como tem H-FON aqui, ó, H com O, é ponto de hidrogênio. Agora o CO2 aqui, como é que ficou o CO2? Ó? O CO2, ele não tem elétron sobrando, não tem mais elétron sobrando, então não vai empurrar para lado nenhum. Vai ficar assim, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui, linear. Linear. Ficou linear. Como é um cabo de guerra aqui, o oxigênio e o oxigênio são iguais, ó, os dois ligantes são iguais, essa força anula essa, não tem mais polos. Então ela vai ser apolar. Percebeu aqui, ó o A aqui, ó, apolar. Então era para ter sido polar, ó. Dois elementos diferentes, polar. Dois elementos diferentes, apolar. O que aconteceu aqui, ó? Qual é a exceção? O que mudou? Então olha só. Esse elemento central aqui, ó, o carbono não tem elétrons livres. Foi o que eu perguntei, ó. O elemento central menor quantidade tem elétrons livres? Não tem. Os ligantes são iguais, ó. Os dois ligantes são iguais, ó. Ligantes iguais. Se o elemento central não tem elétron livre e os ligantes são iguais, então é uma exceção. Apolar. Era para ter sido polar, virou apolar. Apolar é Van der Waals. Sempre apolar é Van der Waals. Pronto. Faço mais um exemplo? Faço. Faço mais um exemplo aqui, ó. Aí vocês vão responder para mim se o elemento central tem elétrons livres, se o elemento central não tem elétron livre. Aí a gente vai fazendo exemplos de cada um deles, de cada um daquela tabelinha lá. Então, por exemplo, se eu tivesse um SO2. SO2. Vamos lá. SO2. É do tipo XY2. Vamos lá. O elemento central é o enxofre. Por quê? Porque está em menor quantidade. Aí tem dois oxigênios em volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, família 6A. 3, 4, 5, 6, família 6A. Os dois são da família 6A. Aí eu faço a ligação covalente aqui e a ligação covalente aqui. Já fiz as duas, 6A mais 2, 8. Acabou. Então, o enxofre é obrigado a fazer o quê? Dativa. Não pode mais fazer comum e faz dativa. Aí a pergunta agora. Ó. Deveria ser polar, não deveria? Polar. Porque são dois elementos diferentes, a molécula deveria ser polar. A pergunta que a gente faz, o elemento central tem elétron livre? Tem. Então é polar, tá certinho, não é exceção. Como tem esses elétronzinhos sobrando aqui, ó, eles vão empurrar as ligações para baixo. Então isso aqui é angular. Angular. Angular polar. Se é uma substância polar, ó, substância polar, então nós vamos ter que perguntar o quê? Se é ponte de hidrogênio que junta ou se é dipolo que junta. Tem H-FON? Não tem. Então é dipolo. Fácil. Tá. Vamos para a próxima, a nossa tabelinha, que é NH3, PH3, SO3, aquelas moléculas do tipo XY3. XY3, vamos lá. XY3. Vamos fazer aqui o NH3 e o SO3. Vamos fazer dois tipos para ver como é que funciona. Aquela mesma regrinha. O elemento central é o que está em menor quantidade, que tinha exceções. Então, lá. N. 1, 2, 3, 4, 5. Família 5A. Ele tem 3 hidrogênios em volta. 3 hidrogênios em volta. 1, 1, 1. Família 1A. Então, ele tem que fazer 3 ligações. Uma. São 3. Aí a perguntinha. O elemento central tem elétron livre? Tem. Então, as ligações vão ser empurradas para baixo. Então, o desenho do NH3 tem que ser assim, ó. NH, H, H. Por quê? Porque aqueles dois elétronzinhos que estavam lá sobrando, eles vão empurrar, eles são negativos. Então, elétron negativo empurra. Mas mesmo sinal se repele. Então, esse cara aqui, ó, tem geometria piramidal. Piramidal polar. Se a substância é polar, só pode ser dipolo, ponto de hidrogênio. Olha lá. NH não é H-FON? H-FON, H com N? Tem. Então, isso aqui é ponte de hidrogênio. Fácil. Agora, vamos fazer o SO3. Ó. SO3. Enxofre está na família 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 3 oxigênios em volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Pronto. Agora eu vou fazer as ligações. Ó. O oxigênio faz uma aqui, faz mais uma aqui. Ó. São duas. Pronto. 6 mais 2, 8. Fechou? Aí ele vai ter que fazer uma dativa para esse e vai ter que fazer uma dativa para esse. Sempre 2, parzinho. E agora, perguntinha. Tem elétron sobrando? Não tem. Então, vai empurrar a ligação para onde? Não vai empurrar para lado nenhum. Não tem elétron sobrando. Então, o desenho correto vai ser o quê? Ó, assim, assim, assim. Ó. Tá vendo que a distância aqui ficou a mesma entre os três? Porque não empurrou para lado nenhum. Então, essa geometria aqui é trigonal plana. É o nome trigonal. Aqui ficou piramidal porque empurrou para baixo. Parece o quê? Ó? Parece uma piramidezinha mesmo. Ó. E aqui ficou trigonal. Então, percebeu a exceção? Qual era a regrinha para ser exceção? Para ser uma exceção, olha lá. O elemento central tem elétron livre? Não tem. Os ligantes aqui são iguais? São. Então, se o elemento central não tem elétron sobrando e os ligantes são iguais, então virou uma exceção. Essa substância vai ser apolar. 2 elementos diferentes, era para ser polar. Ó. Essa ligação aqui é polar, essa ligação aqui é polar, essa ligação aqui é polar, mas a substância inteira ela é o quê? Apolar. Então, a substância é apolar. Mudou, não mudou? Não está estranho? 2 elementos diferentes era para ser polar, mas por que mudou? Porque o elemento central não tem elétron sobrando e os ligantes são iguais. Pronto. Se é apolar, então é Van der Waals. Van der Waals, sempre apolar é Van der Waals. É uma ligação fraca, por isso que o SO3 é um gás. As moléculas ficam mais separadas, gasoso. E o último da nossa tabela, que era o XY4, para a gente fechar, que também é uma exceção. Então, XY4 é uma exceção por quê? Ah, deveria ser polar, não deveria ser polar? 2 elementos iguais, diferentes, ó. XY4, ó, CH4. São 2 elementos diferentes, não deveria ser polar? Por que era uma exceção? Ó? C, 1, 2, 3, 4. H1, 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 H1. Aí eles fazem 4 ligações, o carbono tem que fazer família 4A. 1, 2, 3, 4. Perguntinha. Essa ligação aqui é uma ligação polar. Essa ligação aqui é uma ligação polar. Essa ligação aqui é uma ligação polar e essa ligação aqui é uma ligação polar. As 4 ligações são polares, aqui não tem exceção. Ligação entre 2 elementos, ou é polar ou apolar. Agora, a substância pode mudar, dependendo da geometria. Então, vamos lá, perguntinha. Elemento central que está em menor quantidade, ainda tem elétron sobrando? Não. Os 4 ligantes são iguais? São. Então, isso aqui é uma exceção. É uma molécula, ó. A molécula é apolar. A molécula, ó. A molécula é apolar. As ligações entre os elementos são polares. Então, a pergunta poderia ser assim, ó. O CH4, apesar de ter 4 ligações polares, é uma molécula apolar. Sim. Por quê? Porque o elemento central não tem elétron livre e os 4 ligantes são iguais. Pronto. Se é apolar, então aqui é Van der Waals. Beleza? Então, na próxima aula de vocês, eu faço só para resolver exercícios de uma listinha que está no PowerPoint, que eu já divulgo para vocês também. Valeu, galera. Obrigado.